Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família no dia de hoje. Com a sua permissão, estou chegando até você, começando mais um Palavra de Sabedoria, o seu devocional, nosso ponto de encontro, onde podemos aqui crescer na graça, no conhecimento, onde podemos nos inspirar na palavra de Deus para melhorar, crescer e desenvolver a nossa vida, a nossa fé, o nosso amor e as virtudes que são defendidas pela palavra de Deus. Muito obrigado, tá bom? De verdade, a você que me permite chegar nesse momento até você. Estamos na nossa linda jornada, gente boa, numa jornada maravilhosa que envolve mudanças, né? E por mais que as mudanças nos causem, de certa forma, algum nível de desconforto, porque você vai tirar uma coisa do lugar para colocar em outro lugar, esse movimento, né? Ele gera em nós um determinado nível de desconforto. A gente se sente impactado de alguma maneira por aquela ação que está sendo realizada. Por mais que mudanças sempre gerem em nós uma ideia de que algo vai sair do lugar e talvez até uma estabilidade ou um conforto ou uma comodidade vai ser mexida, mas as mudanças fazem parte da nossa vida. Estamos em constante mudança. Você não é o mesmo que era alguns anos atrás. Se você parar agora, nesse momento, para pensar, você não é a mesma pessoa. Então você está em constante mudança. Somos afetados, somos interagidos, somos impactados, conectados com inúmeros vetores e fatores que vão assim dialogando com a gente, e esse processo dialogal internamente, externamente, vai mexendo com a gente. E a gente vai mudando, né? E isso faz parte da existência da vida. E tem algumas das mudanças que acontecem com a gente que devem ser e precisam ser intencionais. Precisam ser atitudes que você propositadamente, significa dizer que tem um sentido, tem um significado, tem um propósito para você fazer. Elas precisam estar presentes em você. Não somente as mudanças naturais de corpo, de mente, não é verdade? De mundo, de realidade, de contexto. Não apenas essas mudanças que acontecem naturalmente, mas também mudanças intencionais precisam fazer parte da nossa vida. E é isso que eu estou tratando com você nesses últimos dias, nessa trajetória, desde o primeiro momento lá atrás. Você pode inclusive puxar um pouco lá atrás no playlist das imagens, dos programas que são vinculados. Você pode pegar lá atrás um pouquinho, assistir, reassistir novamente uma parte da programação e você poder ver desde o início o que é que nós estamos conversando. Como criar e como implementar hábitos. Como fazer o processo de mudança. Ok? É nisso que nós estamos. E agora nós chegamos na época e no momento de empilhar o hábito. Você está lembrando? A gente já passou por várias coisas. Já passamos por entrar na água, subir a escada. Só estou lembrando, sair da grade, dar a volta, né? Arrodear a montanha. Já falamos sobre esses temas que tem todos os princípios para você captar e processar. E hoje nós chegamos no empilhar o hábito. É o momento em que você precisa ir acumulando, literalmente, intencionalmente, os hábitos que se tornarão automáticos na sua vida. Existem os gânglios basais dentro do nosso cérebro que são exatamente os responsáveis por armazenar esses padrões que a gente vai acumulando, sabe? Aquilo que a gente vai sedimentando como um padrão de memória em que o nosso cérebro procura lá informação para saber como agir em tal situação, né?
Como é que eu faço quando acordo? Como é que eu faço quando escovo os dentes? Como é que eu faço na hora de comer? Como é que eu faço na hora de dirigir? Como é que eu me sento na sala de aula? Todas essas coisas, eles vão sendo acumulados dentro do nosso cérebro, dentro dessa regiãozinha aí chamada gânglios basais, que eles vão trazendo para nós esse banco de dados, né, que vai funcionando a nossa cabeça. Eu já disse para vocês nos programas anteriores que nós somos criaturas de hábitos. Já falei sobre isso, tá? Só estou pegando o gancho para você se conectar. Já falei sobre em que termos somos criaturas de hábitos, como repetimos as coisas e como essa repetição fica armazenada aqui dentro, ó, aqui na nossa cabeça, para que exatamente a gente possa ir conduzindo a nossa vida. E é sobre isso que eu falo hoje, sobre quais são os hábitos que você precisa colocar dentro do seu banco de dados para que se tornem a sua prática. Lembra que eu falei para você que em 90 dias você consegue implementar um hábito e em 90 dias você já consegue perceber os primeiros sinais, mesmo que o processo seja mais longo, mesmo que não se resolva tudo em 90 dias. Mas os primeiros passos daquilo que você semeou já se percebe em que direção está indo na hora que você completa aí pelo menos um ciclo de 90 dias, início, meio e fim de um ciclo. E aí você vai tocando os restantes das decisões, das atitudes que você vai precisar para você poder ir perseverando e tornando aquele hábito consistente, sustentável, né? Não apenas um hábito momentâneo, um hábito de verão, um vento passageiro, mas uma coisa que se torne profunda em você. Então você precisa empilhar os hábitos. Aí eu vou ler um texto do Êxodo, capítulo 30, versículo 7, que faz uma referência a uma memória olfativa que era gerado dentro do tabernáculo e como isso associava ao momento da adoração que o povo vinha prestar a Deus dentro do tabernáculo. É muito interessante isso, porque essas associações, ora visuais, auditivas, sinestésicas de tocar ou olfativas de sentir, estão completamente conectadas a estímulos, que eu falei no último programa, estímulos que vão te proporcionar, catalisar o início de uma ação, o início de um passo que você precisa dar. Então, o empilhar dos hábitos vai passar por essas conexões. Vamos aqui então. Êxodo capítulo 30, versículo 7. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. Olha que interessante. No altar de adoração no tabernáculo do Antigo Testamento, a Bíblia relata essa particularidade no ritual do devocional que era feito no tabernáculo lá no deserto com o povo de Israel. E nesse contexto bíblico, você percebe que toda manhã havia a queima do incenso, desse incenso aromático. Inclusive tinham várias categorias de incenso que permitiam também vários tipos de cheiros ligados a vários sentimentos que também eram processados ali naquele ritual, naquela rotina que o sacerdote, que os levitas praticavam no tabernáculo. O aroma, o cheiro que era queimado no altar, fazia uma referência cognitiva, uma referência de cognição, de pensamento, de ideia, de conceito, uma referência para a adoração. Quando sentiam um cheiro, ou seja, sabiam que estava sendo preparado o ambiente para um momento de adoração, para um momento de sacrifício, para um momento do altar que estava sendo ali colocado no tabernáculo. Você tem que pensar quais são as conexões que estão sendo geradas em você, que ligam você a determinada atitude. Existe um vocabulário muito utilizado em muitos livros hoje, eles chamam de... Você já deve ter escutado isso, inclusive o próprio marketing também utiliza muito dessas expressões
que está ligado ao comportamento humano, que são os chamados gatilhos mentais. Já ouviu falar nesse negócio? É bem interessante, que são exatamente essas conexões que são provocativas. E essas conexões sempre está associado a uma atitude, a um hábito que você repete. Quando está presente aquela conexão, aquele estimulador, né, aquele catalisador, que alguns chamam de gatilho, que é a ideia de algo que dá o start, algo que faz com que a coisa aconteça. Este estimulador, catalisador, ele muitas vezes é uma voz que você escuta, é uma cena que você vê, é o aroma do café. Quem não lembra o aroma do cuscuz? Olha, agora eu devo estar com fome, porque eu estou falando de comida, né? O cuscuz quentinho, saindo aquele aroma da manteiga derretida ali no cuscuz. Não gera uma associação, às vezes, da lembrança da mãe, do pai, do avô, da avó, do ambiente da família, o ambiente de aconchego. Ou seja, estou falando de coisas positivas, como também tem catalisadores que geram travas, geram também coisas negativas, coisas mais densas. Mas eu quero te dizer que quando você está empilhando hábitos, você está construindo a prática daquilo que você vai absorver todo dia para ser a tua rotina, o teu dia a dia de construção de uma vida extraordinária. Muito bem, então falando sobre esses catalisadores que você está colocando, que você tem, que você talvez nem pensou, mas eles estão aí presentes, que você os pôs intencionalmente ou não, né? Porque às vezes você vai pegando algumas coisas que estão ligadas a algumas experiências boas ou ruins que você viveu e às vezes você absorve aquele momento para poder começar a associar um sentimento de alegria ou de tristeza, né? Por exemplo, de repente o cheirinho do café pode associar muito à tua mãe. Você lembra muito da sua mãe com muito carinho, ou até com saudades dela, né? Aí aquele cheirinho do café, ele catalisa um sentimento bom, uma coisa boa. E naturalmente, vem logo após aquele hábito que você tinha quando sentia o cheiro do café, quando sua mãe fazia. Um exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo, entre tantos que você pode usar. Então, você gostava de conversar à mesa tomando café. Então, o bom hábito do diálogo. Estão percebendo onde é que eu estou querendo chegar? O teu hábito de ter o diálogo, de conversar, de ter aquele momento do bate-papo, aquele momento da conversa. Não é bom aquele momento da conversa? Quantas famílias não conversam à mesa? E quantas famílias não conversam de jeito nenhum? Quantas famílias hoje estão colocando o mau hábito do celular dentro da mesa? Esse aparelho aqui, ó, o celular, colocando ele na mesa, na hora do jantar, na hora do almoço. Eu estava num restaurante um dia desse e me deu muita vontade de conversar com aquela mãe e eu não senti espaço, sabe? Eu me senti meio invasivo se eu fosse, mas que deu vontade, deu. Eu morri de vontade de ir lá falar com aquela mamãe e dizer: minha senhora, não faça isso com seu filho. O menino com um celular na hora da mesa, esse tipo de padrão está gerando um catalisador equivocado. A associação que esse menino está tendo é que a hora da comida é uma hora que não tem conexão nenhuma na mesa. Não há conexão nenhuma. E como ele está criando isso? Está criando através de um hábito, de um gatilho. Botou ali o celular, ele fica quieto. Botou o celular ali, ele vai só comer. E quando come? Porque às vezes também dá trabalho. Às vezes a mãe fica pegando, o menino tem mão, o menino tem motricidade, o menino tem habilidade, sabe como pegar o garfo e colocar na boca, mas a mãe ainda, ou o pai, quem estiver lá, ou a tia, quem for a pessoa que estiver lá, além de colocar o celular, ainda fica pegando no garfo e diz: não, deixa, abra só a boca e mastigue. É uma coisa meio surreal isso. Por quê? Porque você está criando um péssimo hábito para aquele menino. Aquela criança cresce sem conexões na mesa. E a mesa é um ambiente de conexão.
A mesa é um ambiente onde você vai dialogar, onde você vai compartilhar. É o partir do pão. Você divide o pão na hora da mesa. A hora da mesa, você já ouviu essa expressão? A hora da mesa é sagrada. E é mesmo. E é mesmo. A hora da mesa é sagrada. É um momento especial, é um momento maravilhoso. Eu sei que a gente vive uma vida maluca e de vez em quando a gente se pega. Eu já passei por isso também. Não sou diferente de você, não. Eu já passei por isso também. De estar na mesa, quando de repente me pega, eu estou com o celular, aí um olha para o outro e diz, ih, rapaz, aqui não pode celular não, é verdade. Desculpa aí, coloca o celular de lado. Às vezes um chama a atenção do outro para dizer, ei, o celular na mesa não pode. Às vezes está vindo resolvendo um problema, aí está terminando de resolver aquele problema, gravando um áudio. Essa correria que a gente vive, essa maluquice que essa vida urbana que a gente se mete nela, né? Que a gente está nela. Aí quando você se pega e vem o estralo, meu Deus, ops, desculpa, estou com o celular na mesa, vou encostar o celular. É a melhor prática que você pode fazer. Desassociar o celular da mesa. É uma coisa boa que você pode fazer, ok? E você fazendo isso, pode ter certeza, você vai gerar um gatilho, já que eu vou usar a palavra gatilho aqui, não uso muito essa palavra. Uso mais catalisador, estimulador, né? Algo que starta o processo, mas tem a ver a palavra gatilho. Tem uma conexão a palavra gatilho, que é o que vai dar o clique, que vai fazer uma associação ou de prazer ou de repulsa, ou de satisfação ou de nojo. Essas conexões vão ser geradas com esses ambientes catalisadores. Então vamos empilhar os hábitos. Vamos empilhar bons hábitos. Vamos lá. Comece colocando esses hábitos devagarzinho. Estabeleça suas rotinas. É sobre isso que eu estou querendo te falar. Empilhar hábitos nada mais é do que estabelecer qual será a minha rotina. E construa uma rotina que seja saudável, que seja boa. Primeira coisa para fazer no seu dia, primeira coisa para você fazer quando você acordar é orar, fazer a sua oração. Senta na cama ou dobra os seus joelhos ao lado da cama, ou abrir os olhos ali. Você escolhe a sua metodologia. Não estou aqui para taxar a sua metodologia, não. Só estou te dizendo que se você começa o dia com a prática da oração, você começa o dia de maneira positiva, de maneira boa, apresentando ao Senhor Deus o seu dia. Se você consegue inserir a leitura de um texto bíblico, vou ler aqui 2, 3 versículos, ajuda a você ir absorvendo os conceitos da palavra de Deus, ok? A maneira como você faz tudo isso todo dia, que você repete, você vai empilhando os seus hábitos. Você vai empilhando, vai guardando, você vai acumulando os hábitos que você precisa ter. E essa é uma forma positiva de você construir esse processo. Quando a gente fala sobre os aromas dos incensos lá no tabernáculo, nós fazemos uma associação direta à adoração que o povo dava quando chegava diante do tabernáculo, o tabernáculo de Deus. Aquele cheiro lembrava isso. Então, o que é que você está associando? O que é que você está produzindo que gera isso em você? Que gera o que em você? Nós temos hoje a dopamina como um grande vetor de estabelecimento de padrões. A dopamina é uma coisa tão forte, é um neurotransmissor, né? É um neurotransmissor que está ligado à nossa satisfação. Ele está presente em 99%, 99,9% das nossas decisões estão ligadas a uma questão do prazer, da satisfação. Você quando faz algo, precisa se sentir recompensado por aquilo. E normalmente quem dá essa sensação de que você está bem, de que aquilo é bom, aquilo é agradável, aquilo é legal, normalmente é a dopamina que faz isso. E muitas vezes, quando você
está procurando eu já falei sobre isso também em alguns dias atrás, uma dopamina barata, quer dizer, uma dopamina que tem uma facilidade para chegar, mas não tem facilidade para ficar, porque é obtida por meios que muitas vezes não são os melhores meios. E aí eu posso citar para você, por exemplo, a pornografia. As pessoas que buscam o prazer na pornografia, eles buscam um tipo de dopamina barata, rápida, ligeira, e cria um padrão de associação aqui completamente equivocado. Além de um sentimento de desassociação do outro e da própria conexão entre homem, mulher, na relação a dois, na relação familiar, na relação com os sentimentos, na relação com a satisfação em si. Cria um tipo de busca barata de prazer. Uma outra coisa que produz uma dopamina mais consistente, por exemplo, o exercício físico, a atividade física. A atividade física é produtora também de dopamina. Quando você vai lá, mesmo sentindo aquela dor no corpo devido à prática do exercício, mas dá um senso de realização que é movido pela dopamina que está lá presente. Esse neurotransmissor que eu estou falando para você, né? Que se conecta dentro do nosso cérebro, produzindo exatamente esse padrão de satisfação, de recompensa. Ah, foi bom, ah, valeu, ah, estou satisfeito. Esse tipo de coisa que está presente é a dopamina. Por isso que construa hábitos saudáveis e não simplesmente a dopamina pela dopamina, o prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer não funciona, gente, é fugaz, porque você sempre quer aumentar o nível. É como uma droga, que você não se satisfaz com uma dose e tem que tomar uma outra dose. Aquilo não resolve mais, tem que ter mais. Então, quando você está muito alimentado por uma dopamina barata, você está buscando coisas rápidas, ligeiras e não consistentes. Busque aquilo que vai gerar uma rotina de longo prazo sustentável. Espero que você tenha entendido. Eu vou concluir esse tópico, tá bom? E no próximo eu já vou trazer outra novidade para você, tá bem? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor e misericórdia. Obrigado por ter nos feito, Senhor, de maneira perfeita. Obrigado pela tua graça e pelo teu favor. Neste dia, te pedimos, Senhor, que nos ajude a estabelecermos uma rotina extraordinária na nossa vida, empilharmos hábitos, bons hábitos, para que tenhamos uma vida saudável, próspera, diante do teu altar e na nossa casa e na nossa vida. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém.